E aí voltei às 13 e tava até agora. Até agora ali atendendo. Eu já agendei uma atrás da outra, 7 pessoas direto, não. Agora de tarde, então tô realmente cansado e tenho dormido pouco. E aí ontem meu sobrinho nasceu, filho da minha cunhada nasceu, e a gente tava lá e tal. Então dormi bem pouquinho hoje, de ontem para hoje. Mas é isso daí, essa é a vida. Beleza. Então bora lá, né? Para a gente não demorar muito também. 8h20. Certo? Então, eu escolhi hoje falar, eu disse que ia falar sobre maturidade, né? Foi até uma pergunta da Caixinha, lá no Instagram, acho que quinta passada, né? A pessoa botou assim, não tenho maturidade para lidar com uma determinada situação e tudo mais, e eu resolvi responder essa pergunta, né, lá. Então, a primeira questão é, o que é maturidade? Né? Então, eu discorri ali, trouxe 3 aspectos do que seria a maturidade, né? E o que a gente pode fazer ali para alcançar essa maturidade. E eu respondi assim: o que é maturidade? Podemos perguntar. Maturidade não tem a ver com idade, né? Então é muito comum as pessoas confundirem, né? A pessoa madura é a pessoa que é velho. Então a pessoa que viveu muito, tem 60 anos, tem 70 anos, né? Tem cabeça branca, então essa é uma pessoa madura, né? Mas não tem a ver, maturidade não tem a ver com idade, né? Isso daqui já é algo clássico, já é algo claro, né? Que eu acho que já está na cabeça da maioria de vocês, né? Então maturidade, de fato e de verdade, não tem a ver com idade, né? Então essa é a primeira coisa, né? Então não é porque eu tenho 17 anos que necessariamente eu sou uma pessoa imatura, e não é porque eu tenho 70 anos que eu sou uma pessoa madura. Agora, a idade pode ajudar em quê? A idade pode ajudar, logicamente, na vivência, né? Nessa possibilidade de vivência, o que, por consequência, pode ajudar na maturidade, né? Então, a idade ela pode proporcionar essas experiências, pode proporcionar conclusões, pode proporcionar elaborações que podem ajudar a pessoa a alcançar a maturidade. Então, nesse sentido, o jovem, ele potencialmente, ele é menos maduro do que o velho, né? Então, potencialmente, o jovem é menos maduro que o velho, tá? Mas não necessariamente. Mas de maneira concreta, a gente pode ter um jovem de 17 anos que pode ser muito mais maduro do que uma pessoa de 70 anos, né? E quando eu digo assim, potencialmente, o que eu quero dizer, né, é porque está dentro da possibilidade, né? Então, uma pessoa de 70 anos, ela teve mais possibilidades de amadurecer do que uma pessoa que está ali com os seus 17 anos. Então, potencialmente, a idade, ela gera essa propriedade de amadurecimento, mas não quer dizer que isso seja encarnado de maneira concreta, né? Então, eu estou cansado de atender pessoas assim de várias idades, né? E existem pessoas de 70 anos que são mais imaturas do que, às vezes, um jovem de 21 anos, de 22 anos. Ainda pouco mais cedo, eu estava conversando aqui com uma jovem senhora, né? Ela está chegando ali aos seus 50 anos, né? E para algumas áreas da sua vida, ela é uma pessoa extremamente madura, né? Se a gente fosse compartimentalizar ali as áreas da vida, então ela entrega muito resultado, né? Ela é uma pessoa extremamente ativa, né? Em uma área da vida dela, mas em outra área ela carece dessa maturidade, né? Então a idade ela não tem a ver com maturidade, e maturidade não tem a ver
com idade. Então, não vamos confundir maturidade com idade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é maturidade, né, não tem a ver com experiência. Maturidade não vem com experiência. Tá bom? Então, é outra coisa. Ah, eu tive muita experiência, por isso eu sou uma pessoa madura. Não necessariamente. Né? Então, existem pessoas que tiveram pouca experiência na sua vida e são maduras. Enquanto existem outras pessoas que tiveram várias experiências, muitas experiências, e mesmo assim não é uma pessoa madura. Mesmo assim não é uma pessoa madura. Né? Uma vez eu conversando com uma pessoa nova, 25 anos. E ela já tinha tido tanta experiência, que eu fiquei pensando assim, cara, essa pessoa ela poderia ter, no mínimo ali, 50 anos, pelo tanto de experiência que ela já teve de vida, ela poderia ter ali, no mínimo, 50 anos e teria vivido uma vida bem vivida. Com 25 anos, já passou por uma porrada de coisa. Só que a soma dessas várias experiências não necessariamente significou ali, para aquele caso específico, maturidade. Né? Então, a gente não pode confundir várias experiências com maturidade. Então, são coisas diferentes também. Né? Por quê? Porque a pessoa ela pode concluir alguma coisa disfuncional, ela pode concluir alguma coisa imatura, ela pode concluir algo negativo, né, prejudicial a si a partir de experiências. Né? Então, não é a coleção de experiências que vai gerar maturidade. Muita gente acha isso também. Né? Então, quanto mais experiência eu tenho, então mais maturidade eu tenho. Não. Porque não é automático. Não é pelo fato de eu ter tido uma experiência que naturalmente a maturidade vem junto com a experiência. Não. Tá? O que vem junto com a experiência é a própria vivência em si. Mas não quer dizer que essa vivência seja madura. Né? Não quer dizer que isso seja sinal de maturidade. Então, maturidade não vem com a experiência. O que vem com a experiência? Outra coisa, que eu vou já comentar. Então, mais um ponto aí que a gente precisa desconstruir, observar direitinho, avaliar de uma outra maneira, né, para poder não cair nesse tipo de engano. E o terceiro ponto que eu botei foi: maturidade não vem com o exemplo dos outros. Né? Então, muita gente acha que, eu vou aprender com o exemplo dos outros. Beleza, tu pode aprender, mas maturidade não vem necessariamente com esse exemplo dos outros. A maturidade está numa outra ordem. Né? Está numa outra ordem. E aí, eu continuo a resposta dizendo assim: maturidade, podemos dizer, é uma resposta proporcional a uma situação vivida. Maturidade é uma resposta proporcional a uma situação de vida, vivida. E aí aqui eu queria fazer o quê? Aqui eu queria abrir um parêntese para um trecho que o Rolomei fala, nesse livrinho aqui, que eu acho que eu já citei aqui para vocês, Um Homem em Busca de Si Mesmo. Então, o Rolomei está falando o que aqui? Ele está dizendo acerca da ordem das neuroses. Né? Então, essência da neurose. Então, ele diz assim: qualquer organismo que deixe de cumprir as suas potencialidades adoece. As pernas se atrofiam caso a pessoa não andasse. Mas seu vigor não seria a única perda. A circulação sanguínea, as batidas cardíacas, todo o organismo enfraqueceria. Igualmente, caso um homem não preencha suas potencialidades como pessoa humana, torna-se limitado e doente. Esta é a essência da neurose. As aptidões em desuso, bloqueadas por condições hostis do ambiente, passado ou presente, e por conflitos interiorizados,
voltam-se para dentro, causando a morbidez. Energia é a eterna delícia, disse William Blake. Aquele que deseja, mas não age, cria pestilência. Então, ele está falando aqui da essência da neurose. E o que é neurose? Né? Você pode perguntar assim, cara, Otto, o que é neurose? Neurose, quando a gente fala em psicologia, é um adoecimento emocional. É uma questão emocional que gera sofrimento para uma pessoa. Né? Então, às vezes a gente tem muita confusão quando a gente utiliza a palavra neurose, né? Tem muita confusão com, por exemplo, mania de limpeza. Então, essa pessoa é neurótica. Ou a gente confunde muito neurose com paranoia, né? Delírio de perseguição. Né? Então, essa pessoa está neurótica, está achando que eu estou traindo ela. Né? Então, a gente tem essa linguagem, esse tipo de linguagem no senso comum. Né? Mas neurose, para a psicologia, é o quê? É qualquer questão que gera sofrimento. Né? Qualquer questão que gera sofrimento para a gente, então, ali tem uma neurose. Certo? Então, qualquer questão. Ah, eu tenho uma questão com meu pai, eu tenho uma ansiedade social, né? Eu tenho uma questão com culpa. Se gerou sofrimento, então a gente entende em psicologia que isso é uma neurose. Né? Então, neurose é igual a conflito emocional. Certo? E é por isso que o Freud ele fala que somos neuróticos, né? Todos somos neuróticos, né? Então, Freud ele faz uma classificação ali por estrutura, né? Então, tem o neurótico, que seria a pessoa normal, vamos dizer assim, mas, logicamente, que vai ter os seus conflitos e vai ter os seus sofrimentos, neurótico. A gente tem ali o psicótico, né? Que é aquela pessoa que não tem... Psicótico, isso. Psicótico que rompe com a realidade, né? E a gente tem ali o perverso, que é aquela pessoa que não tem uma consciência moral, vamos dizer assim. Ela age de maneira má, né? Não teria empatia. Então, a gente tem essas três estruturas aí dentro da psicanálise. E o Rolomé, então, ele fala da essência da neurose. Né? Então, qual é a essência da neurose? Então, ele começa dizendo isso daqui. Qualquer organismo que deixe de cumprir as suas potencialidades acaba adoecendo. Qualquer organismo, né? Então, vamos imaginar uma árvore, né? Então, vamos imaginar uma árvore. Então, uma árvore, ela não nasce, ela não aparece, ela não surge no mundo árvore, não é isso? Então, ela não aparece, ela não surge no mundo árvore. Ela é uma semente, né, daquela árvore. Então, ela dentro da semente, então ela tem uma potência, ela tem uma potencialidade de se tornar uma árvore. Né? Então, se aquela semente ali, se ela deixa de cumprir as suas potencialidades, ou seja, ela sair do estado de semente, ela virar um brotinho, daqui a pouco ela virar uma plantinha, daqui a pouco ela começar a crescer, se tornar uma árvore robusta, se ela deixa de fazer isso, ela morre. Ela adoece, ou seja, ela não cumpre ali a sua natureza. Então, tudo aquilo que deixa de cumprir a sua natureza, tudo aquilo que deixa de cumprir as suas potencialidades, acaba adoecendo. Então, essa é a essência da neurose. Então, a pessoa que deixa de cumprir as suas potencialidades, ela adoece. Ela tem uma neurose ali aberta, ela tem uma neurose instalada. E o Rolomé, ele dá o exemplo aqui das pernas. Então, não sei se vocês já conviveram, já viram, já observaram alguma pessoa que, de repente, sofreu um sinistro, sofreu um acidente, perdeu ali os movimentos da perna, né? Ou perdeu os movimentos de algum membro. Né? Ou então não, ou então teve um tipo de paralisia, já nasceu com uma certa deficiência. Né? Então, se você for olhar, for observar, né, você vai perceber ali as pernas atrofiadas. Né? No caso, por exemplo, de uma paralisia nos membros inferiores. Né? Então, você vai perceber ali, né, a perna atrofiada. E o que seria a perna atrofiada? É aquela perna que ela não tem músculo. Né? Aquela perna bem sequinha ali, quase como se fosse só pele e osso.
né? Então, isso é uma perna atrofiada, né? Aquela perna que perde o vigor, perde a vida, perde o músculo. Então, o Rolomé ele começa a dar esse exemplo. Então, as pernas, né, se atrofiam, né, e a pessoa deixar de andar. Então, isso daqui foi muito comum no Covid, né? Então, nesse tempo de pandemia, então muita gente com sequela de Covid, por exemplo, né, passou algum tempo internado, entubado, enfraqueceu, debilitou, e a pessoa tinha que ir ali, né, fazer a fisioterapia, fortalecer toda a parte muscular, voltar a andar, né? Então o Covid ele prejudicou nesse sentido, né? Mas temos outras pessoas, né, que realmente, por exemplo, pessoas idosas que ficam acamadas, né? Então você vai olhando ali, vai observando, a pessoa ela deixa de utilizar as pernas, né? Ela deixa de caminhar, ela fica deitada ali o tempo todo. Com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, aquelas pernas ali delas elas vão ficando atrofiadas, né? Eu, por exemplo, se eu deixar de andar, as minhas pernas vão atrofiar, né? Naturalmente. Então, o que o Rolomei está dizendo? Qual é a função, qual é a natureza da perna? Ora, a gente for tentar pensar aqui qual é a natureza da perna. Sustentar o corpo. Beleza, eu vou ficar em pé, então eu tenho a possibilidade de sustentar o meu corpo com as minhas pernas. Né? Quais seriam as outras funções das pernas? Me locomover, né? Sair, fazer com que eu saia de um ponto A para um ponto B, né? Eu posso usar as pernas de maneira a, a praticar um esporte, então eu posso correr com as minhas pernas, né? Eu posso jogar futebol com as minhas pernas, né? A gente pode usar as pernas de maneira recreativa, né? Então, quando eu era criança, eu gostava muito de correr, então eu corria o meu bairro inteiro, né? A criança ela não anda, né? Ela só corre, ela só fica correndo, 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 né? Então as pernas elas têm esse tipo de função, né? Elas têm esse tipo de potência, uma possibilidade para as pernas, fazem parte da natureza das pernas isso, né? Dentre outras coisas que a gente pode falar aqui, né? Então tem essa possibilidade, tem essa potencialidade dentro da natureza das pernas. Então, se uma pessoa deixa de utilizar essas potencialidades, essas possibilidades, então a perna acaba se atrofiando, né? Então, se a pessoa deixar de andar, então a perna pode acabar atrofiando, né? E o Rolomé ele continua dizendo assim, mas o seu vigor, né? O vigor dessas pernas não seria a única perda, né? Qual é o outro prejuízo também? Circulação sanguínea, né? Teria ali uma dificuldade, o sangue já não iria circular corretamente ali pelos membros inferiores, através das pernas, né? Isso influenciaria nas batidas cardíacas e todo o organismo se enfraqueceria com isso. Então, ele está trazendo um exemplo físico. Da mesma forma, é a nossa memória. Então, se eu deixo de utilizar a memória, então ela enfraquece. Quanto mais eu utilizo a memória, mais forte ela fica. Né? Então, a memória é como se fosse ali um músculo. Então, se eu mantenho a minha atenção, se eu consigo reter aquela informação, né? Se eu estou ali malhando, entre aspas, se eu estou, né, fortalecendo a minha memória, quanto mais eu utilizo, quanto mais eu estimulo, né, mais forte ela fica. Agora, né, se eu não tento guardar nenhuma informação nova, se eu não tento resgatar essa informação nova, se eu não estou ali atento quando a informação nova aparece, então a minha memória ela vai deixando de ser utilizada, né, e ela vai atrofiando, portanto. Né? Então, nós temos em nós várias funções que, se a gente não atualizar essas potências, se a gente não colocar em ato essas potências, essas possibilidades, então esse negócio todinho ele vai atrofiando, ele vai adoecendo. Portanto, o Rolomei diz assim, igualmente,
Caso o homem não preencha suas potencialidades como pessoa humana, torna-se limitado e doente. Igualmente, assim como as pernas que não andam atrofiam, desse mesmo modo, o homem que não preenche suas potencialidades como pessoa humana torna-se limitado e doente. Essa é a essência da neurose, diz o Rolomei. As aptidões em desuso, bloqueadas por condições hostis do ambiente. E aqui é passado, presente ou por conflitos interiores. Então, isso daqui é muito importante. Por quê? O Rolomei está dizendo assim, a essência da neurose é o seguinte, eu adoeço emocionalmente quando eu deixo de usar as minhas aptidões enquanto pessoa. Então, toda vez que eu deixo de usar uma aptidão minha enquanto pessoa, enquanto individualidade, então eu adoeço. É como se eu atrofiasse enquanto pessoa. Eu acabo adoecendo. Tá? Então, a gente entendendo isso, eu vou dar um exemplo claro aqui, tá? Para poder a gente sair da teoria. Então, um exemplo claro de aptidões que uma pessoa poderia utilizar e não utilizou e, por isso, adoeceu. Né? Então, um exemplo clássico, escolha profissional. Então, a pessoa ela tem uma consciência, a pessoa tem a sua individualidade, a pessoa tem, de repente, algo que faça sentido para ela, só que aí, no auge dos seus 17 anos, tem cobrança do pai. O pai vai lá e cobra muito. Júnior, tu tem que escolher direito, o curso de direito, né? Tu tem que escolher o curso de direito. Tu tem que ser advogado. Tu não pode ser médico. Tem que ser advogado. E aí vai lá, Júnior, e tem uma potencialidade, tem uma aptidão que ele tem ali consciência, que ele tem clareza, tem algo que faz sentido para ele. E aí Júnior vai lá e Júnior quer escolher outra coisa. Júnior quer escolher a licenciatura em artes. Só que por uma condição hostil de um ambiente, ou seja, o pai dele colocando uma pressão nele, ele vai lá e ele tem a possibilidade de atualizar a sua potência, né? E qual é a sua potência? Fazer ali o bacharel em artes, fazer ali a licenciatura em artes, fazer artes cênicas. Ele quer viver da arte dele na praia. E aí ele tem essa possibilidade de realizar isso, de atualizar essa potência, só que ele desusa. Ele não usa. Ele não acessa por conta do ambiente ali hostil. E quando ele faz isso, quando ele não acessa, quando essa potencialidade, quando essa possibilidade não é concretizada, ele adoece. É como se ele estivesse ali atrofiando as suas pernas. E ele acaba adoecendo por conta disso. Então, a neurose, ela é o quê? Ela é uma potencialidade, ela é uma possibilidade não atualizada. Então, toda vez que você deixa de atualizar uma potencialidade tua, uma possibilidade tua, você adoece, você acaba adoecendo. E por que eu trouxe isso? Quando a gente estava falando de maturidade. Por que eu trouxe isso quando a gente estava falando de maturidade? O tema do encontro de hoje não é maturidade, Otto, é maturidade. Tá? Porque eu continuo na minha resposta na caixinha e eu digo assim, maturidade, podemos dizer, é uma resposta proporcional à situação vivida.
E o que seria essa resposta proporcional? Esse que é o segredo, né? Então, para eu ser uma pessoa madura, então eu tenho que ter uma resposta proporcional. Mas o que diabo é resposta proporcional? Como é que eu vou classificar isso? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou mensurar o que seria uma resposta proporcional diante de uma situação vivida? Como é que eu posso organizar isso? Como é que eu posso compreender isso? Como é que eu posso entender a partir do ponto de vista existencial, emocional, o que seria uma resposta proporcional e o que seria uma resposta desproporcional? Dá para fazer isso? Dá para mensurar isso? Dá para entender, dá para compreender isso? Já que maturidade é a resposta proporcional, então eu consigo avaliar isso, eu consigo perceber isso, se a minha resposta está sendo proporcional ou não. Então esse é o exercício que vai nos jogar no caminho da maturidade, que é este. A minha resposta para essa determinada situação concreta, ela está sendo proporcional ou não? Ela está sendo proporcional ou não? Um exemplo, a gente vai aprofundando nos exemplos. Um exemplo mais claro. Não sei se vocês lembram, eu não sei se foi na Copa do Mundo, mas esse meme é clássico no jogo do Flamengo, né? Jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo, final da Libertadores, né? Eu lembro desse meme aqui. Final da Libertadores, jogo do Flamengo. O Flamengo tá, sei lá, acho que tava 0-0. Aí vai lá no finalzinho do segundo tempo, joga uma bola assim pro alto, o Gabigol vai lá, domina a bola, faz o gol. Pá. Aí tem os torcedores do Flamengo, né? Estão filmando ali. E aí, cara, tem um gol do Flamengo. Pá. Aí vai lá, tem um torcedor que ele fica extremamente exaltado. Extremamente exaltado. Ah, quando o Flamengo pega, ele começa a gritar, ele começa a xingar, ele pega a garrafa e joga a garrafa PET para um lado, e ele pega uma cadeira e bate na cadeira, e ele chega perto da televisão e bate na TV. Pá! E aí faz o quê? Estoura o cristal da TV, né? E aí estraga a TV todinha. Não sei se vocês já viram algum vídeo assim parecido. Né? Então ele teve ali uma resposta. Certo? Ele teve uma resposta extremamente passional e extremamente desproporcional. Os flamenguistas vão falar assim, não, Otton, ele teve uma resposta proporcional, porque era final de Libertadores, 45 do segundo tempo. Então, quebrar a televisão comemorando é proporcional ao gol do Gabigol aos 45 do segundo tempo. É proporcional. Mas se a gente for olhar a partir de uma perspectiva racional, não é proporcional eu quebrar um aparelho, eu quebrar uma TV, porque o meu time fez um gol. Assim como não é proporcional, quando eu estou com raiva, pegar o meu telefone e tacar na parede. Tacar na parede. Então a maturidade, ela diz de quê? Ela diz de uma resposta que é proporcional. Ponto. É uma resposta proporcional. Então a gente tem aqui um nível, né? Um nível de que seria proporcional. Mas a gente tem um outro nível. Um nível psicológico, que seria minha namorada recebeu uma curtida, sei lá, de um outro cara. Então ela estava olhando aqui o Instagram, eu estava olhando aqui o Instagram dela, ela postou a foto, pá. Aí eu olho assim e falo, ela postou essa foto. Deixa eu ver quem curtiu essa foto aqui. Aí eu vou lá e olho. Aí tem lá João Pedro. João Pedro curtiu a foto aqui dela.
da minha namorada, curtiu a foto de Mariana. E eu fico puto com Mariana. Mariana, por que tu postou essa foto? Tu não deveria ter postado essa foto. Tu é uma vagabunda porque postou essa foto. Tá vendo como tu postou essa foto? Só de biquíni. Agora eu vou fazer o quê? Agora tu vai apagar essa foto e tu é culpada porque João curtiu a tua foto. Ou seja, a minha namorada recebe uma curtida pela foto que ela postou no Instagram e eu tenho uma resposta. E a resposta que eu dou é desproporcional. Eu culpo, eu brigo, eu chamo ela de vagabunda, de vadia, eu exijo que ela apague a foto e eu exijo que ela bloqueie o cara que curtiu a foto dela. E aí a gente começa a colocar isso na proporção. Cara, o doido foi lá, curtiu, e eu fui lá e respondi dessa forma. Então, será que eu tive uma resposta proporcional a isso daqui? Então, em cada situação que a gente se encontra, que a gente tem, que a gente vivencia, se a gente não tem uma resposta proporcional, então a gente está ali com uma resposta de imaturidade. Imaturidade. E por que eu falei da neurose? Né? Porque as respostas de imaturidade ou as respostas desproporcionais, elas estão diretamente ligadas a neurose. Diretamente ligadas à neurose. Então, toda resposta desproporcional que a gente dá, pode observar, está ligada a uma neurose. Entende? Então, de novo, se eu sou uma pessoa madura, né, se eu tenho maturidade, então eu tenho uma resposta proporcional à situação vivida. Logo, se eu sou uma pessoa imatura, se eu tenho imaturidade, então eu tenho uma resposta desproporcional à situação vivida. E toda resposta desproporcional, ela está ligada, ela está associada a uma neurose. Ou seja, se eu quiser ser uma pessoa madura, eu vou precisar começar a entender quais são as minhas neuroses, quais são os meus conflitos emocionais. O primeiro passo para a maturidade é esse. Cara, eu tenho uma neurose bem aqui. Eu observei que eu tive uma resposta desproporcional. Eu estava no meu trabalho e eu deixo o lápis do lado direito do meu computador. Quando eu cheguei no outro dia, o lápis estava do lado esquerdo. E aí eu comecei a brigar com o setor inteiro porque o meu lápis estava do lado esquerdo. Uma resposta desproporcional. Então, a maturidade, ela vem a partir do momento que a gente consegue dar essas respostas proporcionais. Então, toda vez que a gente tem uma resposta desproporcional, um outro exemplo de resposta desproporcional, né, visando ali um mal de um terceiro, né? Ou o mal daquela pessoa que nos causou um sofrimento. Então, vem lá uma pessoa e me prejudica, ponto. Ela fez algum mal a mim, me prejudicou, pá. Eu vou lá e faço o quê? No trabalho, por exemplo, dá um exemplo do trabalho. Eu trabalho numa empresa, né, e eu tenho aqui vários, né, vários companheiros de trabalho que estão no mesmo nível hierárquico meu, eu estou almejando uma promoção, né, e eu percebo, de repente, o fulano aqui que também está almejando a promoção, também está almejando o crescimento, e só que ele começa a bajular o chefe e tal, para poder conseguir a sua promoção, e eu não sou desse perfil, cara, não quero bajular o chefe, não, eu vou fazer meu trabalho, se ele reconhecer o meu trabalho, maravilha, eu vou ser promovido, mas eu fico olhando a atitude do fulano aqui, fica bajulando o chefe, e aquilo ali começa a me irritar, começa a me irritar, começa a me irritar. E além disso, ele faz o quê? Né? Além disso, ele fala mal das outras pessoas e tudo mais. Né? Então, pô, ele está me prejudicando. Aí eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e eu quero me vingar de fulano.
Aí eu sei qual é o carro que ele tem, eu vou lá no estacionamento, pego a minha faquinha de serra e furo os 2 pneus do carro dele. Né? Então eu prejudiquei ali um terceiro. Né? Ou, né, eu poderia ser esse fulano que tem um ato desproporcional. Né? Qual seria o meu ato desproporcional? Falar mal dos colegas para poder eu conseguir a minha promoção. Então, isso é sinal de imaturidade. Tem uma neurose ali, eu tenho uma insegurança que para eu achar que eu sou capaz, eu tenho que rebaixar os outros. Então, eu tenho um ato desproporcional. Eu prejudico os outros para poder eu me dar bem naquilo que eu quero. Outro ato desproporcional. Né? Então, a gente está cercado no nosso dia de atos desproporcionais. Se a gente for observar a nossa rotina, muitas vezes a gente vai observando ali e vai falando assim, cara, eu reagi dessa maneira, eu reagi dessa outra maneira, eu reagi dessa outra maneira. Olha a resposta que eu dei bem aqui. São respostas muitas vezes desproporcionais. Por quê? Porque nós temos imaturidade batendo dentro do nosso peito. Então, a maturidade sempre está atrelada a uma resposta proporcional à situação vivida. E toda resposta desproporcional está ligada a uma neurose. Está ligada a um sofrimento. Então, aí tu começando a entender isso, tu vai prestar atenção nas tuas respostas desproporcionais. Então, aí o exercício para a semana é quais são as respostas desproporcionais que eu estou tendo durante o meu dia. Eu consigo perceber essas respostas desproporcionais ou não? Está muito difícil de eu perceber essas minhas respostas desproporcionais. E aí você vai tentando compreender, você vai tentando entender que respostas desproporcionais são essas. Né? Então, acontece A e eu reajo 7 vezes A. Né? Então, sei lá, minha filha não lavou a louça e eu vou lá e dou um esporro na minha filha. É assim que acontece? Então, tudo isso é sinal de imaturidade. E a imaturidade, ela está ligada à neurose. Ela está ligada ali à neurose. Certo? Então, toda resposta que a gente dá é proporcional à situação. Ou desproporcional à situação. Então, sempre tem isso. Então, tem uma situação, eu tenho a possibilidade de dar uma resposta, e essa resposta, ela pode ser proporcional ou ela pode ser desproporcional. O Flamengo fez gol, eu quebrei a minha casa toda. Ou o Flamengo fez gol e eu pulei de alegria e gritei: pega, moleque, gol do Flamengo! Poxa, moleque, é isso daí! Pronto. E continuo assistindo o jogo porque não quebrei a televisão. Minha namorada recebeu a curtida na foto. Eu não vou chamar ela de vadia, de vagabunda, botar culpa nela, pedir para ela bloquear o cara e pedir para ela excluir o perfil dela no Instagram. Nem falar para ela andar de burca na praia. Porque isso é uma resposta desproporcional à situação. Qual seria a resposta proporcional? Eu olhei a curtida do cara, ok, velho. Sei lá, achou a minha namorada bonita, beleza. Ele pode olhar, mas quem pega sou eu. Então, uma resposta proporcional. A minha filha não lavou a louça e eu não vou dar um esporro nela. Eu vou tentar explicar para ela a importância dela lavar a louça. Olha, tu tá lavando a louça por qual razão? Ah, porque eu sujei. Beleza, tu sujou por quê? Ah, porque tem comida na mesa. Pô, maravilha. Então a gente tem comida, então a partir daí a gente vai ter a possibilidade de sujar a louça. Que bom. É importante a gente lavar a louça para poder manter a organização da casa, porque é bacana. Às vezes fica aqui, acumula sujeira, é anti-higiênico, né? Você tem que ter ali a disciplina daquilo que você usa, você cuida também, você guarda. E aí você vai explicando ali a situação para a filha entender e criar e aumentar a sua disciplina, a sua responsabilidade e o cuidado. Então, toda situação que a gente vive, a gente tem a possibilidade de dar uma resposta proporcional ou uma resposta desproporcional.
Então, toda resposta desproporcional que a gente dá está ligado a uma neurose, está ligado a um sofrimento. Né? Então, eu dei esporro na minha filha porque ela deixou de lavar a louça, porque eu gosto, né, sei lá, a minha mãe, né, batia em mim toda vez que ela chegava em casa e a louça estava suja em cima da pia. E eu tinha ido para a rua jogar bola em vez de ficar em casa e lavar a louça. E aí eu chegava em casa, e ela já tinha chegado, e ela estava onde jogando bola na rua, em vez de estar aqui lavando a louça. Pá, e me espancava, pá, pá. E aí eu comecei a ficar com medo. Então, toda vez que eu via uma louça suja, eu já ia imediatamente lavar. E aí, quando a filha deixa a louça suja, eu faço o quê? Eu vou lá e acho que vai acontecer algum mal, acho que eu vou sofrer de algum modo, e aí eu vou lá e dou um esporro nela, porque não pode ter louça suja nenhuma, porque senão eu vou sofrer. Né? Então, as respostas desproporcionais, elas têm a ver com o sofrimento que a gente tem, com neurose que a gente tem. Né? Então, esse daqui é o primeiro pedaço da nossa resposta acerca de maturidade. Né? Então, é o primeiro pedaço. Né? Então, maturidade não vem com a idade, maturidade não vem com a experiência, maturidade não vem com o exemplo dos outros, maturidade é uma resposta proporcional a uma situação vivida. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui, para poder não avançar muito no horário, né? Por hoje a gente vai ficar por aqui, é o primeiro ponto, certo? E aí as outras dicas são, a gente vai desenrolar isso no próximo encontro. Para atingir uma resposta proporcional, a pessoa precisa saber regular bem as suas emoções, ter habilidades sociais, e ter valores que possam guiá-la por suas escolhas. Então, uma resposta proporcional a uma situação vivida diz respeito à regulação emocional. A gente vai falar como é que eu regulo as emoções, Otton. Nós falaremos. Habilidade social, falaremos. E ter valores que possam guiar por suas escolhas. Falaremos também. Né? Então, para essa semana agora, começa a se perguntar assim, começa a se perceber quais são as respostas desproporcionais que eu estou dando às situações que eu estou vivendo. Eu consigo perceber alguma resposta desproporcional? Né? Então, se sim, observa, tenta observar direitinho, para poder você já ir criando essa consciência, já ir entendendo ali mais ou menos como é que funcionam as suas respostas desproporcionais, para aí, semana que vem, a gente falar sobre regulação de emoção, habilidade social e valores que vão guiar ali as nossas escolhas. Belezura? Certinho? Então, hoje fui sucinto, consegui falar em 40 minutos, né? Mas a gente conseguiu ali explicar um pouquinho isso. Neurose, resposta proporcional, desproporcional e tem a ver com maturidade. Certo? Então, vamos observando aí direitinho esses aspectos durante a semana, para poder a gente conseguir, a semana que vem, falar sobre regulações emocionais, habilidades sociais e valores. São 3 assuntos, assim, riquíssimos. Eu estou pensando aqui em separar esses 3 assuntos, porque tem muita coisa para falar sobre. Tá? Então, beijinhos e até a próxima quinta. Obrigado, Luciene. Tchau, tchau. Deixa eu interromper aqui a gravação. E amanhã a gente tem encontro do Clube do Livro também. Às 18 horas, nós continuaremos ali o nosso Clube do Livro do Sêneca. Beijinhos.